Vale. Bom dia a todos. Eu sou a Maria Aparecida Rocha, eu sou membro do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Nós estamos recebendo hoje a Rael Borax, que é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, coordenadora de seminários de Winnicott, do Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professora do curso de especialização do CEPSI, que é o curso de especialização de psicoterapia psicanalítica da Unip, e coordenadora de grupos de estudo de Winnicott em seu consultório. A Rael traz o tema hoje do seu seminário, Entre a Agonia e o Desamparo. Eu vou passar agora a palavra a Cibele Brandão, que é a presidente do Núcleo de Psicanálise. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de vocês. Um prazer a gente estar aqui novamente na manhã de domingo. Muito obrigada para a Rael. E essa reunião de hoje, ela foi sendo gestada há muito tempo, faz muito tempo que nós queríamos a Rael aqui. Mas na época que nós tínhamos as reuniões presenciais, aconteceram vários imprevistos que tinha isso também, tinha a vantagem da gente poder estar perto e partilhar a companhia, depois nós íamos almoçar juntos, né? Isso tudo acabou, mas acabou também esse imprevisto. Lembra, Rael, que uma vez foi a greve dos caminhoneiros que impediu que ela viesse, a outra vez eu acho que ela precisou fazer uma viagem. Então, hoje deu certo, nós conseguimos, nós temos colegas que têm tido bastante contato com a Rael, e particularmente eu estou muito contente dela estar aqui, pelo seguinte, nós temos organizado essas reuniões científicas assim com um empenho muito grande, achando que ela é muito útil para esse grupo grande que se forma, né? E eu tive muito contato com a Rael em São Paulo, trabalhando juntas na comissão de ensino. E isso faz com que a gente, mesmo se a gente não conversar muito, a gente se aproxima, porque você vai conhecendo muito da pessoa. E eu queria muito que vocês conhecessem a Rael, a analista que ela é, todo mundo sabe. Mas eu queria que vocês vissem a maneira que a Rael estuda e ela faz a docência. É alguma coisa que eu vejo, Rael, como um exemplo, sabe? E que você transmitindo isso aqui também, no nosso núcleo, eu acho que é uma colaboração muito grande. Então, agradeço muito por ter dado certo e desejo a todos uma ótima reunião hoje. Obrigada. Agora eu vou passar para a Edna Cardoso, a nossa colega. A Edna tem algumas instruções para nos dar, a forma como, depois que a Rael terminar de falar, como que nós vamos fazer as perguntas, as participações, o bate-papo, tá bem? Então, Edna, com você. Tá bom. Uma variante importante dos nossos encontros é o termo de responsabilidade. Eu vou ler para vocês. Ao me inscrever, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psi, portanto, o link de acesso é pessoal e intransferível, e não pode ser compartilhado. No caso de conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constituirá quebra de sigilo e infração ética. Bom,
os comentários ou perguntas que vocês quiserem fazer, pode ser por escrito ou através do chat, né, acionando a mãozinha, tá bom? Então, eu passo a palavra para nossa conferencista Rael Borax. Borax, né? Tudo bem. Gente, bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês. Como a Cibele falou, já estamos ensaiando e preparando esse encontro há muito tempo e tem sido difícil coordenar os compromissos de todo mundo e as possibilidades, mas estou muito feliz de ter a oportunidade de estar junto com vocês hoje e espero que seja uma manhã proveitosa para todos nós, tá bom? Eu vou apresentar para vocês, gente, um trabalho que eu apresentei já na sociedade, que tem muito, ele é muito denso, ele pode ser muito expandido. Eu vou colocar na tela para compartilhar o trabalho, mas antes disso, eu só quero ler uma coisinha que eu não tenho em texto no computador, são 2 pequenos parágrafos a respeito, gente, da ideia de Freud de desamparo, tá? Então, é o seguinte, primeiro, no projeto de uma psicologia científica, Freud explicita como as excitações orgânicas seriam a fonte de dor e de inquietude. Para um proto-sujeito, ele tem esse conceito de proto-sujeito também, que não teria meios funcionais para aplacar essas excitações. Então, Freud também imagina um indivíduo, quer dizer, estou usando essa palavra, mas um proto-sujeito que ainda não tem recursos suficientes por ele mesmo para lidar com as excitações internas. Ele considera também como seria que o outro, pelo acolhimento do proto-sujeito, poderia apaziguar a dor, né, promovendo uma experiência de satisfação. Quer dizer, o outro é importante, mas a ideia do Freud está sempre ligada ao desejo, está sempre ligada à satisfação dos desejos, né? Transformando, assim, o proto-sujeito em sujeito. Então, ele diz, é o outro que oferece as satisfações que pode transformar o proto-sujeito em sujeito. Isso tudo está no texto Projeto para uma Psicologia Científica. Tá? Surge, então, que é pela oferta dos objetos, promovida pelo outro, que a dor e a inquietude do proto-sujeito seriam apaziguadas, né? Como também o sujeito seria o produto dessa ligação e desse apaziguamento excitatório, né? Assim, ao enunciar neste mesmo ensaio que o choro do proto-sujeito seria a condição concreta da existência da dor e da inquietude, podemos dizer, junto com Freud, que o proto-sujeito chora por desespero e pela impotência, pela carência de reguladores funcionais. Quer dizer, o choro dele é porque ele não tem recursos para lidar com isso. Assim, Freud enuncia efetivamente a condição de desamparo presente no proto-sujeito, para quem não restam saídas, senão o choro e a descarga da excitação perturbatória. Quer dizer, quando a gente vai ver em Winnicott os desdobramentos dessa questão, a gente vai ver que o Winnicott está usando um desdobramento
dessas questões que Freud já colocou. Está nesse texto que eu mencionei, Projeto para uma Psicologia Científica. Bom, agora, gente, eu vou compartilhar, né, o texto com vocês, tá? Está sendo gravado, e quando eu avisar, por favor, interrompa a gravação, é porque entra um material clínico que eu não quero que seja gravado, tá? Tudo bem. Tá. Entre agonia e desamparo. Esse trabalho, gente, eu estou propondo uma diferença e que eu acho clinicamente absolutamente importante, a diferença entre o estado de agonia e o estado de desamparo. O que implica também, a meu ver, em uma abordagem em termos técnicos, em termos da técnica de trabalho, bastante diferente. Nós vamos lendo e vou interrompendo à medida que for necessário. O ser humano é constantemente afetado pelo arranjo que é capaz de imprimir aos elementos internos que o constituem e continuamente desafiado pelas transformações que ocorrem no mundo. Atualmente nos deparamos com a insólita questão da indistinção entre o que é animado e o que é inanimado, e entre o vivo e o que é somente tela, o quanto essa diferença deixa de ser significativa. Assim, corremos o risco de uniformizar subjetividades, de dissipar singularidades e de se congelar a expansão de forças em devir. Há algum tempo, e agora com a pandemia, com maior nitidez, nos deparamos com sujeitos em permanente chegada e constante trânsito entre um self anônimo, encobridor, e a verdade do buraco de si, acentuado agora pela mudança ou falta dos apoios diários aos quais recorríamos como forma de encobrir vazios ou lidar com angústias diárias. Uma expressão paradoxal, ao mesmo tempo precisa de Winnicott, propõe que estar só implica a presença de alguém. Propõe que a presença acolhedora do outro, vocês viram que eu li isso em Freud, né? Propõe que a presença acolhedora do outro permite que o indivíduo possa chegar a reconhecer os eventuais contextos faltosos ou solitários, sem precisar negá-los de modo onipotente. Essa presença, gente, só uma pausa. Eu estava falando isso ontem, mas eu insisto. Essa presença do outro, a gente passa a vida tentando tateá-la como algo presente em nós. A comemoração do nosso aniversário, gente, nada mais é do que a constatação de que aquela presença que é a mãe primária está conosco o tempo todo. É o equivalente a um Deus. É um Deus pessoal de cada um de nós. Se a gente for observar que atributos a gente confere a Deus, a gente vai ver que Deus nada mais é do que o onipresente, o onisciente, o acolhedor, são as características que a gente precisa garantir com uma presença contínua dentro de nós. Dito de outro modo, para chegar ao mundo, o ser humano precisa estar firmemente ancorado em contextos acolhedores. Então, é o tal do Deus pessoal. A gente comemora aniversário para isso, para saber que continua conosco. Essa base acolhedora ameniza o que seria uma chegada repentina
a um exterior que invade, impondo a necessidade de rápida adaptação de si. No lugar da subjetivação, surge um estado de perplexidade que acompanha um percurso que jamais é sentido como próprio. Esta estranheza tem sido um elemento frequente na clínica atual, em função da rapidez exigida na adaptação a um novo mundo, do afastamento imposto pela pandemia, pelo isolamento e pelo confinamento. Eu li recentemente, eu não sei aonde, não sei repetir aonde, mas que a gente está sendo solicitado agora a uma adaptação à rapidez. A gente é obrigado a aprender computação, como funciona rápido, aperta aqui, mexe ali, muda isso. Os bebês já estão com tela na mão desde que nascem, gente. Bebês de 1 ano. Então, isto obriga a fazer um percurso que nunca chega a ser sentido como um percurso seu. É algo adaptado ao computador. O desdobramento da irrupção enigmática do sujeito vazio se ancora no mundo mimeticamente e encobre agudos estados de agonia. Nesta realidade na qual estamos confrontados com contínuos desencontros, a temporalidade se estende, atravessando e desconsiderando ritmos naturais da vida. Atualmente é possível observar valorização da rapidez como se esta condição fosse sinônimo de algo bem feito, privando o sujeito de elementos fundamentais que organizem um interior base do mundo pessoal. Não há tempo para a elaboração das perdas, nem espaço para desinvestimentos. Tudo é trânsito veloz e as necessárias passagens internas e externas se dão por saltos que ignoram profundas fendas que impossibilitam a apropriação em um sentido pessoal e exigem uma potência, uma maturidade que ainda não foi naturalmente alcançada. Penso ser interessante destacar a insistência de Winnicott no fato da mãe não intervir apenas para modular ou satisfazer a imperiosa exigência da pulsão. Essa é uma marca distinta de Freud e de Winnicott, porque Freud entende que o indivíduo precisa de satisfação, como eu mencionei inicialmente. Winnicott entende que o indivíduo primário anseia por atendimento às necessidades dele. O desejo é algo que se organiza mais tarde, né? Então, não há exigência da pulsão, mas para auxiliar o surgimento da fantasia que reforça o indivíduo nascer para dentro de si. Então, a fantasia é algo que surge mais tarde, com o desejo. Mas isso que vai permitir o indivíduo ter um mundo interior. O adentramento no mundo e a apropriação desse modo pessoal tem a ver com a participação em relações de proximidade, isso já está em Freud, que protegem o indivíduo do que poderia ser uma situação de grande sofrimento em torno de agonias impensáveis. Vocês estão vendo que eu não estou usando aqui a palavra desamparo, né? Essas primeiras vivências, se está ausente esse outro, não é desamparo que o indivíduo vai viver estados de agonia. Eis que estamos agora vivendo essa situação. Nesse sentido, quero propor um fato que tenho observado na experiência clínica com certa frequência. Refiro-me à presença de estados de agonia que, em muitos aspectos, diferem dos estados de desamparo. Tenho observado que o desamparo é um estado que se refere à conquista do intersubjetivo
e é da relação com que ele surge. A agonia está ligada e surge do co-subjetivo, não do intersubjetivo, do co-subjetivo, momento no qual prevalece a necessidade de estar em, sendo a agonia referente à ausência desse elemento fundamental. Este aliado primário, que ainda não é um objeto, tem a ver com um ente vivo, real, que não chega de fato a ser uma presença. Se considerarmos a palavra desamparo, podemos ver que esta pressupõe dois seres. Isso já estava em Freud, como eu li no começo. O amparo e o amparado e o que ampara. Em estados primitivos, este amparo não é sentido como tal, e sim experienciado como segurança, tranquilidade e bem-estar. Embriões do desamparo, inicialmente enraizados na corporeidade, necessitam de sustentação para alcançar uma figuração psíquica, uma representação, gente. Esses embriões do desamparo se degeneram quando o sujeito chega demasiadamente exposto ao exterior, transformando-se em agonia e enlouquecimento. O Winnicott enfatiza o início do ser humano dependente da harmonia com o outro, de quem inicialmente é parte. Então, vocês viram que Freud também enfatiza essa necessidade do outro, né? Que transforma o proto-sujeito num sujeito. O desenvolvimento emocional pressupõe o afastamento gradativo da codependência para a interdependência. E isto ocorre ao mesmo tempo que se dá o afastamento da inclinação inerente à criança de autossuficiência, da sua convicção de que pode se bastar para sua satisfação e da ideia de que tudo que necessita provém de si mesma. A continuidade do sendo é condição sine qua non para o desenvolvimento do sentimento de si, e um fracasso do ambiente em garantir os meios para que se estruture um padrão pessoal de ser, no qual o sujeito se aposse, pode resultar em proliferação de seres capazes de complexidade técnica, mas para os quais a possibilidade de estabelecer relações afetivas, emocionais, sempre coloca em risco suas esferas protetoras, que são o rastro das falhas graves nessas primeiras vivências em. Então, como diz Green em outro texto da Mãe Morta, quando ele vai falar do sujeito afetado emocionalmente, ele diz, é um sujeito que tecnicamente, ou no que diz respeito às relações de trabalho do indivíduo, ele vai muito bem. É na área afetiva que a gente vê os vazios dele. Aqui está repetindo algo parecido. Perdas precoces das relações primeiras dificultam a aquisição da existência de si e do outro, e psicanalistas têm sido enfáticos em descrever o quanto relações objetais defeituosas ou traumatogênicas favorecem clivagem e passam a ser atuadas ou repetidas como forma de busca do que permaneceu ausente de si. Esta coisa de que o traumático faz buscar é uma das correntes dentro da psicanálise, né? Outro grupo entende que o traumático está, na verdade, revestido do instinto de morte.
Esse não é o ponto de vista winnicottiano. O desamparo, que implica algo entre, já que não está ao alcance, o amparo que implica algo entre, já não está. Ah, não, eu pulei, desculpa. Perdas precoces das relações primeiro dificultam a aquisição da existência de si e do outro, e psicanalistas têm sido enfáticos em descrever o quanto relações objetais defeituosas ou traumatogênicas favorecem a clivagem e passam a ser atuadas ou repetidas como forma de busca do que permaneceu ausente de si. Quando nos deparamos com estes aspectos petrificados, que estão fora da mente e fora do psiquismo, a dimensão do entre não existe. Vocês lembram que Freud disse que é no entre que existe o desamparo. O desamparo que implica algo entre já não está ao alcance do indivíduo. É a agonia que prevalece. O que se apresenta é um indivíduo para quem a infração traumática se dá à custa do empobrecimento da vida psíquica, apresentando um quadro clínico que muitas vezes se aproxima da compulsão à repetição, do vazio e da necessidade de constantemente destruir o sonho de um lugar no mundo para que, na ruptura, possa ganhar alguma notícia confiável de si. Então, muitos, né? Por exemplo, quadros de suicídio, de tendência delinquencial, antissocial, são quadros de ruptura, na tentativa, muitas vezes, de encontrar um lugar para si. A adaptação materna às necessidades do bebê e o cuidado na apresentação do mundo é a chave para conseguir sentir e estar livre, participando da realidade. O início não é algo que acontece entre sujeito e objeto, é algo que nasce de uma intimidade que cria um espaço sustentado, que impedirá que a criança se depare com a agonia de estar sendo julgada numa exterioridade radical. Porque o início não se dá no se dá no co-subjetivo, esse tal do Deus primário que nem é presença, né? A perda, então a criança se sente jogada numa exterioridade radical, tendo que enfrentar uma solidão não visitada. A perda ou inexistência dessa função acolhedora primária não terá como resultado vivência de desamparo, e sim um estado agônico, de contínuo e permanente aniquilamento das possibilidades de constituição de si, e uma falsificação geralmente estabelecida a partir da mente na qual o sujeito passa a viver aprisionado. Se o aliado primário for desatento, ocorrendo desconsideração pela singularidade, pela abertura, pelos limites daquele corpo, a subjetivação e o sentimento de ser real estarão inibidos. Em função da agonia que se impõe e atravessa toda a vida, o descuido desse ser complementar é mais significativa que a morte de si. E aqui entram alguns casos de suicídio, que parece que o suicídio, para alguns indivíduos, passa a ser a esperança de uma nova vida, que é um escape dessa morte psíquica de si mesmo. Assim é possível considerar que a morte que se afigura nos estados de agonia é uma tentativa de escapar, um refúgio do rastro, do descuido e desatenção desse Deus individual pelo qual o indivíduo se sente jamais encontrado. Ameaçada a sobrevivência, o refúgio é promessa de preservação.
sequestrando potencialidades que ficam clivadas. A pessoa que tem a função de cuidar do frágil deve ter condições de se colocar em estado de doação, de modo a dar tempo e sustentação para que se organize a passagem do em para o com. Além disso, um minuto, gente, um gole de chá que tá. Além disso, o percurso do exterior para o interior animado é uma passagem que depende do rastro do aliado íntimo, no qual é preciso mergulhar, canibalizar, incorporar e se fazer ser. Esta passagem que caminha para o estabelecimento da relação sujeito-objeto compreende momentos de desamparo, uma vez que implica o início do alcance da expansão do espaço exterior e interior, colocando o sujeito frente às questões mais complexas, internas e externas, e vivências de estados de unidade de si. Esse cuidado é o que torna possível a migração para espaços cada vez maiores, mais complexos, sem que a separação seja pura perda, nem o efeito de uma ruptura forçada ou uma clivagem decepante. Essa separação retém os benefícios ligados à capacidade de ter esperança. É desta forma que o desamparo pode ser aceito como condição de humanidade, envolvendo condição ontológica do ser. Por favor, desliga a gravação, tá? Sim, tá certo. Aprisionado em estado de agonia, com enorme urgência para alcançar algo que o tirasse do nada e do vazio aprisionante. A substituição rápida e o descartável autorizavam a rapidez como um bem a ser alcançado. Prevalecia a organização interna articulada contra qualquer mobilização de sentimento, ao mesmo tempo em que mantinha congelada e continuamente presente a tentativa de encontrar um outro que não o falsificasse. Organizado para sobreviver ao constante encontro com o estranho, o self se altera e modifica aquilo que deveria ser um importante ganho da infância, ou seja, poder participar de pequenos duetos de alta complementariedade. Para alguns sujeitos, essa complementariedade nunca existiu, como para esse que eu mostrei, né? Ou deixa de existir e o sujeito precisa se aferrar a si mesmo de modo vigilante, porque não tem um aliado interno no qual é possível se prolongar. A vigilância necessária desconecta o indivíduo dos embriões do desamparo, tornando presente um vazio que o atira em estados de agonia, em estranhamento que o acompanha ao longo da vida, no qual está aniquilada a vinda a si e ao mundo e a algum sentido. Ele não entra e o mundo é este que desaba sobre ele. A agonia presentifica de forma desorganizada e difusa o susto, a perplexidade, o espanto e o corpo oco que se ancoram no mundo mimeticamente para encobrir o buraco do céu. Esta desorganização se dá em torno de efeitos extremamente tóxicos para garantir a sobrevivência e o funcionamento em circunstâncias muito reduzidas de vida. Essas questões relativas à agonia se colocam no trabalho clínico como um desafio que nos convida a localizar em nossa própria experiência aquilo que nos é proposto pela contratransferência.
Sinto muitas vezes, e agora na pandemia com maior intensidade, a convocação de experienciar a experiência do próprio paciente. É preciso sobreviver neste lugar. É um desafio e uma inquietação para os psicanalistas investigar o que representa essa guinada de perspectiva e o quanto esses sujeitos da agonia, não mais vistos como desamparo, afetam o sujeito, suas relações e sua clínica nos dias atuais. Recorro a Roussillon para lembrar que, por essência, o que se manifesta na transferência desses pacientes da agonia concerne a uma zona traumática primária que tem a ver com a busca desse aliado primário, o que não permite que se faça uso de identificação projetiva para abordar elementos traumáticos clivados, o que faria o envio de volta ao paciente do que ele não pode tolerar. Reatualiza-se desta forma uma separação que ainda não pode, se a gente usa a identificação projetiva, reatualiza-se uma separação que ainda não pode ser tolerada, e a vivência de estar só impede qualquer elaboração. Cabe ao analista elaborar e integrar aquilo que sua experiência, aquilo que de sua experiência foi mobilizado, e a partir de sua elaboração privada, encontrar novas possibilidades de se aproximar do analisando. Perdida a liberdade. Oi. Deu 50 minutos, mas está interessante, né? Você tem mais uns minutinhos. Tem mais, e aí termina. Acho que... tudo bem, pode ser. Tranquilo. Perdida a liberdade, perdida a satisfação das necessidades, se presentifica um circuito aprisionante no qual o sujeito já começou a perder algo de sua humanidade, ocupado que está em lidar com a agonia. Perde a esperança e a capacidade de crer para sobreviver a esta perda tão essencial e se instala um estado de errância infinita. Os estados de agonia desconhecem um encontro e, não tendo no que se sustentar, usam a musculatura física e psíquica que desenvolvem. Trata-se, a partir daí, de contínua ameaça que percorre a vida de forma silenciosa e carrega questões que nos ensinam muito sobre sofrimento primário, que tem em comum com o homem não vivo a ausência de pontos de referência e a falta de identificações subjetivas. Está presente o mal-estar decorrente da instabilidade identitária e da sensação precária de estar se equilibrando numa corda bamba eletrificada, usando os termos de Michael Eigen. O mundo intrusivo, como é, vivido na agonia, força cisões e impõe muitos sofrimentos. Há um absoluto abolir de si do outro. Nem o indivíduo é, nem o outro é. O afeto é abolido, não por perda, mas por congelamento, para que não seja experienciado. O exílio de si coloca o sujeito distante de si mesmo, tomado por profunda indiferença. Diante do exílio, é importante apreender o resultado de dolorosos fenômenos metabólicos internos. Eu vou pular esse material, vou pular isso aí. A questão que se coloca a partir destas considerações diz respeito ao lugar do terapeuta. É difícil saber que função ocupamos nessa interação. Difícil afirmar que a transferência se instala, pelo menos não nos moldes tradicionais. Paradoxalmente, o ser que está ali funciona, mas de fato não existe.
sentindo-se invadidos pela ausência presente, tendem a rejeitar o que é oferecido ou a se afastar, passando a experimentar abandono. Caminham distantes e perdidos em relação ao que vivem e não experimentam. No entanto, o seu estado desumanizado, que serve de esconderijo, também conta a história do que não foi possível abrigar. Trazem consigo a marca do destino particular e das trocas que não aconteceram. Faz-se muitas vezes necessário e outras fundamental, como diz Foucault, o manejo paulatino e cuidadoso, próximo do jogo de esconde-esconde, que permite lentas aproximações, acolhe ausências necessárias e convive com presenças ocasionais. No interjogo esperança, onipotência, analista analisando precariedade e presença, a esperança sustenta a experiência de ilusão tão necessária para que se encontre a realidade. Essas facetas, que por vezes se apresentam de modo sutil, nos interrogam sobre nosso fazer psicanalítico. Surgem nessas situações e agora na pandemia, um trabalho remoto, a necessidade de um trabalho que exige uma espécie de sabedoria espontânea, na qual seja possível aguardar para que possa surgir um espaço para o surgir de um processo. É preciso estar atento para que a experiência, que por vezes já foi longamente vivida, não nos mantenha ossificados. Essa precaução é necessária quando existe uma zona de grande tensão, como atualmente vivemos, e que pode levar a uma rápida interrupção. O manejo deve assegurar uma função de ligação primária e precisa ser ofertado como suplemento à falha da capacidade de síntese do self, oferecendo um sentido aos pequenos deslocamentos que possam ser observados. O simples colocar em palavras não é suficiente. É fundamental colocar as palavras em jogo, para que possam produzir algum movimento e presença. Se temos como indicador do tratamento fazer emergir um ser humanizado e sintônico com a sua verdade, isso só vai ocorrer criado por um entre da relação. E acabamos por aqui. Obrigada, gente. Acho que pode tirar o texto, né? Ah, sim. Isso. Vamos ver aqui o chat. Fica aberto, então, para os comentários, para as perguntas, né? Pode ser por escrito ou pela reação com a mãozinha. Cibele, por favor, a palavra. Já posso falar? Pode falar. Sim. Rael, que coisa bonita, sabe, que você nos apresentou. Eu fiquei pensando assim, Rael, que corremos o risco atualmente da rapidez ser valorizada como uma coisa muito boa. Então, aprender rapidamente, fazer as coisas no computador e se virar sozinha, coisas assim, não é? Pode ser colocado como um valor e a gente deixar de ver o perigo, né? Porque do que você coloca, nós necessitamos do tempo juntos, né, com o nosso paciente, com o nosso bebê, com os nossos amores, as nossas relações, né? E eu me lembrei me veio o livro da Marguerite Yourcenar, que é O Tempo Esse Escultor, né? Que quando a gente se permite ficar junto, alguma coisa vai acontecendo no não verbal que é criativo, que é inédito, né? Então, ouvindo você, eu entendi que você coloca
a imensa importância nessa possibilidade de se ficar junto, sem um objetivo específico, mas poder estar juntos, e em cada relação surgiu o criativo, né? De uma relação diferente da outra. Mas o junto, ele tem características diferentes quando ele é um junto a tratar de desamparo e quando ele é um junto a tratar de agonia. Porque o junto da agonia envolve um estado de doação. E o estado de doação, gente, é um estado de uma presença que nem é percebida como presença. O bebê, muito pequeno, não sabe nada da presença da mãe. Ele não sabe da presença. Apesar de que ele depende muito da presença, né? Essa questão que o Winnicott, por exemplo, coloca, da solidão primária, o estado primário de solidão essencial, o sujeito nasce da solidão essencial, é exatamente para mostrar que, inicialmente, ou se a gente pegar o sujeito muito primitivo, ele não tem a mínima consciência da dependência dele. Então, a gente precisa poder distinguir os estados de lentidão ou presença, ou junto, o que é junto no desamparo e o que é junto na agonia. O junto no desamparo, gente, é estar com, é relação, você tem relação, você pode falar de transferência, aí existe o desamparo. O desamparo surge depois que o proto-sujeito se caracterizou em sujeito. Isso, de um modo muito sutil, já está em Freud, como eu li esses 2 pedacinhos. Eu poderia até aprofundar, mas isso eu precisaria de muito mais tempo em Freud para aprofundar. Agora, isso envolve, gente, uma presença, a agonia requer da gente uma presença e um trabalho assim. Não importa não importa a relação, importa, sobretudo, o atendimento à sua necessidade. Por exemplo, um exemplo muito banal, mas para vocês verem a diferença. Estamos todos aqui domingo pela manhã. Alguém poderia perguntar, mas domingo? Domingo é dia de... Não importa, é um dia que a gente está... nós estamos acostumados, é assim, não tem nada, para mim não tem domingo. Estou aqui com vocês. Esse é o estado de presença sem presença. Não é o meu domingo, o meu horário, não é o de vocês. Nós estamos aqui. Porque estamos, alguns pacientes sempre, nossa, mas você vai atender essa hora? Eu estava dando supervisão para uma pessoa que está atendendo uma senhora num estado de agonia, uma crise de pânico profunda, só que essa pessoa trabalha em banco, um banco mundial, e ela termina de trabalhar às 9 horas da noite. A pessoa está atendendo ela às 9 horas da noite. E ela pergunta, mas não é ruim para você? Não, é meu horário de trabalho, ela fala para a pessoa. É meu horário mesmo. Não tem eu com a minha vida. Então, esta é uma das questões da presença do com e da presença em que eu trago no trabalho. O tipo de trabalho é diferente. Isso não é só um texto bonito, porque ele é um pouco poético. Ele tem indicativos técnicos de trabalho. Precisa estar atento a isso, gente. Bom,
Estou vendo que tem algumas pessoas com a mão levantada. Se eu me estender, não atendo os outros. Vamos lá. Silvana, você. Silvana? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar. Então, vamos lá. Rael, Sim. um prazer te ver. Prazer. Prazer Você mesmo. não sei se lembra de mim, mas eu sou a Silvana, que você foi a Ourinhos algumas vezes, lembra? Ah, nossa senhora, isso faz uns 30 e tantos anos. Isso, mas me refrescou. 40, sei lá. Isso. Isso eu não esqueço, você falava assim, a sua filha é uma pipoca. Explode de intensidade. Rael, eu te ouvindo, fiquei pensando muito, e isso hoje me interessa demais, né? Esse estado de mente que não se fez, não se construiu, né? Quer dizer, aonde a gente não pode nem falar em desamparo, é uma outra condição. E pensando um pouco sobre isso, esses dias me veio muito essa questão do que a gente ouve muito no momento entre as jovens, né? As jovens que eu digo, as mulheres, na fase de gestar, de ter um filho, né? Tenho ouvido com bastante frequência, eu não quero ser mãe. Eu não tenho condições de doar tempo para o meu filho. Né? E em outras situações, as que acabaram gestando, dizendo assim, eu não aguento mais doar tanto tempo. Eu escutei assim esses dias, a minha vida parou. Né? É tudo agora em torno desse filho. Eu queria que você falasse um pouco dessa contemporaneidade tão rápida, que é isso que você está falando. Que pena, né? Que você não assistiu a jornada de ontem. Que pena, porque... Mas dá para assistir? Está gravado? Eu acho que foi gravado. Gravado. A Silvia Lobo tem um livro, tem 2, e fala exatamente sobre isso. O livro se chama As Mães que Fazem Mal. Então, eu contribuí com uma palavra assim, gente, as mães não podem ser só seio, as mães são boca também. Né? Então, os filhos realmente, né, tiram. Né? Há uma renúncia de desejos, há uma renúncia de necessidade, há um encolhimento do seu ser. A mãe precisa, como ser humano, também se realizar em outras coisas, não só com a maternidade. Isso ninguém considera. E hoje, nos dias de hoje, isso é muito, muito importante. O feminismo abriu essa condição para a mulher participar da vida fora de casa, né? Nós fomos aprisionadas em casa durante muitos séculos, e hoje há um anseio de participar, de viver, e aí elas não são mentes que não se constituíram, elas são pessoas ansiando por viver facetas de si. Compre o livro da Silvia, chama As Mães que Fazem Mal. Muito bom. Tá bom. E se você tiver possibilidade de ver a gravação de ontem, vai te ajudar muito. A Lara está dizendo obrigada, Rael. Tá bom. A Heloísa Lucente pergunta, a pessoa que tem a função de cuidar Alguém do está com o frágil... microfone ligado. Opa, pode repetir a pergunta. A pessoa que tem a função de cuidar do frágil deve ter a condição de se colocar em estado de doação, Isso. de modo a dar tempo e sustentação
para que se organize a passagem do em para o com. Isso. Achei essa passagem interessante e gostaria que a Rael falasse um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, estou agradecida de estar participando. Ótimo. Heloísa Lucente. E isso, gente, tem a ver com a primeira pergunta que eu respondi. Então, assim, se a gente tem uma pessoa em estado, por exemplo, esses estados de pânico, em que você vê uma regressão a estágios muito primitivos da mente, muito, né? Radicalmente primitivos, no qual o sujeito cai num buraco sem sustentação alguma. Então, eu digo assim, aquele que se propõe a cuidar do frágil, e tem a ver com a pergunta que a Silvana fez agora, a mãe precisa estar de acordo em estar em estado de doação. Porque para cuidar desse estado de mente, gente, a pessoa precisa ser capaz de doar, de renunciar uma parte de si, uma parte dos seus desejos, uma parte de suas necessidades, uma parte dos seus sonhos. Né? E o analista, nessa condição, também, às vezes, gente, inclusive, ser capaz, em alguns momentos, de renunciar àquilo que ele acredita sustenta a sua identidade. Então, por exemplo, quantas adaptações de setting não acontecem, às vezes, nesses estados muito primitivos? Mas a gente tem que ser capaz, então, de ser essa presença não presente. A gente não pode ser uma presença como objeto, alguém com quem se tem uma relação. Vocês viram que eu usei a palavra com quem se tem uma relação. A gente tem que estar em. O outro tem que existir quase como um deslizamento de nós, como um deslizamento, uma continuidade de nós mesmos. É assim que uma mãe cuida de um bebê, né? Ele nem sabe que a mãe precisa tomar banho, comer, dormir, acordar, descansar. É simplesmente ela que vai se adaptando, né? É por isso que, às vezes, né? E agora, muito mais frequentemente, a gente encontra as pessoas que viram e falam, eu não tenho condição de ser mãe. Porque há um convite sedutor, depois de séculos de aprisionamento em casa, a gente participar da vida externa. Veja quantas mulheres tem aqui. Querendo participar, estudar, se compor, trabalhar. Tem gente que diz, eu não tenho condição, porque realmente cuidar da mente primitiva envolve um estar em, diferente de estar com. Isto é que muda no tipo de trabalho, gente. Eu vou dar um exemplo infeliz que aconteceu recentemente comigo. Fiquei bem triste, mas também contente porque essa pessoa, nesse gesto, me ensinou bastante. Atendi durante muitos anos uma pessoa com uma fragilidade psíquica muito grande. Essa pessoa já teve, ao longo da análise comigo, quando ela veio, ela teve, ao longo da análise comigo, ela teve um surto. Mas ela me contava que na adolescência tinha havido um outro. Bom, esse surto
que ela estava, a gente trabalhou, ela melhorou, a gente ficou muitos anos trabalhando junto e tal, e acabou se tornando mãe, casou, bom, e acabou. Certos eventos da vida dela fizeram que recentemente ela tivesse novamente um surto. Ela imediatamente me ligou, já não estávamos mais trabalhando juntos. Conversou comigo, eu não a vi, ela conversou só por áudio. E ela me disse, eu estou ligando para você, eu não quero fazer análise com você. A irmã dela, no dia seguinte, me telefonou e falou, olha, essa pessoa está em surto, está muito mal, precisamos muito que você atenda, ela está muito mal, ela não está bem, ela está doente, não sei o quê. Bom, no dia seguinte, ela, com a ajuda dessa irmã, ligou novamente e me disse, eu não quero fazer análise com você. Você não me respeitou. Você falou que nós não acreditamos em Deus. Como é que você me desrespeitou desse jeito? Eu sou católica. Eu respeito Deus, eu sou católica. Gente, eu não lembro se alguma vez eu falei que nós não acreditamos em Deus ao longo dos anos que a gente esteve junto. Ela argumentou isso para dizer, eu acho que você não se dá bem com o meu psiquiatra também, tudo por telefone. Você não aceita, você também tem problema com remédio, você não aceita remédio. Bom, e ela foi embora. Está com outra pessoa, fico sossegada que esteja. Mas o que ela me disse? Você é muito diferente de mim. Eu não sei se ao longo dos anos que estivemos juntos ela viu isso. Eu não consigo me lembrar, gente, eu não sei dizer. Mas ela disse, eu preciso de alguém que eu possa estar em e não preciso de alguém que eu esteja com. Eu não posso. Ela sabe, por exemplo, que eu sou judia. Talvez isto tenha feito para ela uma grande diferença. Mas o que eu estou querendo acentuar é a diferença de estar em e estar com. Ela precisa de uma pessoa que seja igualzinha a ela, que não tenha uma relação com, porque com implica uma diferença, uma distância. Em não tem distância. Por isso que o Winnicott chama isso de solidão essencial. Não tem nenhuma distância. Bom, nós temos 14 minutos para encerrar, e a próxima é a Gláucia Furtado, né, de Araçatuba. Mas, Gláucia, só duas coisinhas rápidas aqui. A Ana está perguntando qual foi o evento de ontem, o nome do evento que vocês citaram. E tem alguém dizendo se não precisaria desligar a gravação, né? Porque está falando de caso clínico. Isso é uma pergunta, é a Ângela. Ô, Glaucio, você pode ligar o seu som. Bom dia, Rael. Prazer. Olha, coincidência. Tá. Vocês estão ouvindo? Tá com eco. Melhorou? Melhorou bastante. Olha, é um prazer estar aqui, um prazer estar com a Rael. Eu tive o privilégio de ontem, né, Rael? Naquela mesa maravilhosa. Né? A mesa maravilhosa, e tem tudo a ver com o que você está falando. Hoje você foi um pouco mais além, né, do que a gente conversou ontem.
né? Foi um encontro, uma jornada da diretoria regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que a Silvia, a Lobo e a Rael fizeram a primeira mesa, né, sobre a complexa travessia da infância e adolescência. Tá maravilhoso, os textos são maravilhosos, gente. Olha, assim, hoje está sendo muito bonita essa complementação, né, e esse aprofundamento. E de repente, assim, eu pensei muito, eu fiquei muito com aquela palavra carícia, o contorno, né? E acho que a importância de passar até para as mães, para a humanidade, né? Como a gente precisa fazer esse contorno com os nossos, às vezes, nossos pacientes também, né? Essa carícia. Queria que você falasse um pouquinho e, assim, agradecer muito, e olha, é um privilégio mesmo. A gente está hoje aqui seguindo esse tema. Era isso, viu, Edna? Tá, nós temos ainda 3 pessoas, tá? Mas, então, se pudesse, assim, dividir esse tempo. Fala que pessoas que são. Não, tá desligado seu microfone. Desculpa. O Haddad é a próxima, depois é a Maria Luísa, depois é a Silvia Ock. A Maria Luísa Salomão, né? Então, é o Haddad, a Maria Luísa Salomão e a Silvia. Agora é o Haddad. O Haddad pode ativar o som. Rael, Oi. sempre é muito bom ouvir você, Rael. Sempre realmente, como a Cibele falou, essa sua elaboração constante, né, dessas ideias, principalmente sobre o indivíduo no início de vida, né? Então, eu estava pensando aqui sobre o sujeito primitivo. A gente escuta tanta gente falar sujeito primitivo, não existe isso. De início, então, Cibele, o que existe é o bebê com a mãe, é uma unidade, e ele, então, é um proto-sujeito, é isso, porque em alguns momentos, e a gente vê muitos autores falando do sujeito primitivo, então, é uma conquista do desenvolvimento vir a ser um sujeito, não é? É dizer eu sou, assim, crescer, se diferenciar. Eu queria saber, Cibele, como fica o falso self também nisso, sabe? Assim, uma pessoa, não sei, quando há uma distorção, por exemplo, assim, pode crescer, desenvolver aspectos da profissão, mas não se desenvolver o ser. Então, não sei, eu fiquei um pouco... Onde fica no meio disso tudo, né? Você se dirigiu a Cibele, é para ela mesma a pergunta? Não, para você mesma, Rael, é para você. Eu achei legal o que a Cibele falou disso, de você estar sempre, quando ela de início falou da docência, que você está sempre elaborando seus pensamentos e desenvolvendo suas ideias. Isso que eu achei muito legal, porque eu estou te acompanhando sempre, até nas aulas e na apresentação dos trabalhos, e ontem tive essa mesma ideia. E então, por isso que eu concordo com ela, mas estou me dirigindo para você. Sim, o sujeito está nesse trabalho também, que eu disse que o indivíduo acaba desenvolvendo uma vida mimética. Ele acaba se adaptando, acaba mimetizando como se trabalha, como se cumprimenta, como cria resultados. Então, acaba sendo algo muito pouco pessoal, é uma adaptação ao externo, não surge de dentro dele. O sujeito que não é, no momento de que ele precisa estar na situação, você encontra um grande vazio ali, né? Então, de fato, ele tem um self falso que funciona, um self que minimamente trabalha, funciona, está adaptado, mas que não tem nada ou muito pouco de pessoal dele. Não tem nada que seja pessoal, né?
interrompe a gravação um pouco. Maria Luísa, você. Maria Luísa e a Silvia, vocês se dividem Pode aí perguntar em junto. 5, 6 minutos para cá, né? A gente passa um pouco. Obrigada, Rael, que eu achei maravilhosa essa distinção que você faz entre a agonia e o desamparo, porque me iluminou um estudo que eu faço do Winnicott há mais de 30 anos, né? E o conceito dele, que sempre me sustentou na clínica, foi poderoso, porque eu acho que, sem saber essa distinção que você fez hoje, eu me que senti... inventei da minha clínica. Mas acho que você iluminou, porque a forma como você trabalha é muito bonita, sabe? É muito próxima, eu acho, né? Do que vai acontecendo psiquicamente, essa dificuldade que é trabalhar com a necessidade, não só com o desejo, né? Do paciente. O conceito que sempre me sustentou e que me ajudou a entender o que é alteridade foi esse que o Winnicott diz que a gente tem que sobreviver, não é? Estar vivo, né? Junto com o paciente. Eu demorei muito tempo, porque no comecinho eu não sabia o que era estar vivo, o que era isso, estar vivo, né? Depois, aos poucos, eu entendi o que era o estar vivo, né? Pelo menos eu fui começando a encontrar o meu jeito de estar viva com o paciente, né? Então, eu gostaria de agradecer a você, porque hoje você me deu um pouco mais de capacidade de diferenciar, né? De fazer em filigrana essa questão do estar vivo, do analista precisar estar vivo, porque para se doar, como você disse, é preciso que o analista esteja muito vivo, né? E muito capaz de se sustentar na própria personalidade. E capaz de estar só, né? De estar só, porque estar só também é ficar casado consigo próprio, né? E sem casar consigo próprio, a gente não pode casar com ninguém, né? Exatamente. Então, muito obrigada, viu, Rael? Parabéns. Obrigada a você, muito obrigado. Silvia Ock. Bom, quero começar agradecendo a Rael, porque eu já vi você falar desse tema outras vezes, mas sempre é rico, sempre a gente ouve algo mais, elabora algo mais, sempre contribui demais para a clínica, então muito obrigada, Rael. E assim, eu estou lembrando de um caso clínico meu, que acho que era bom desligar, Sidney. A Rose Moro Eide, Suzana Ponciano, Olivia Mandanas, agradecem a oportunidade, né, dessas profundas reflexões, especialmente agradecendo a Rael e ao núcleo, né, e comentando também a clareza e beleza do seu texto, Rael, tá? Muito então, obrigado, gente. Acho que com isso encerramos as participações, né? E eu volto a palavra para Cida. Sim, e a gente vai encerrando, né? Bom, eu queria agradecer de coração, né, a Rael, pela generosidade, né, por você ter nos presenteado, e como a Gláucia falou, concordo com ela, foi uma continuidade para quem viu a sua fala ontem, mas, enfim, você nos trouxe com muita generosidade ideias muito interessantes, criativas, né, que expandem muito o nosso pensamento clínico, né? Então, te agradecer muito, agradecer também a presença de todos vocês, né, que estão aqui com a gente, agradecer a Cibele, a Edna, o Sidney, né? E muito obrigada. Um grande abraço. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, foi muito bom, muito estimulante, todo mundo pergunta, participa, foi muito gostoso. Finalmente chegou o dia de eu participar, de estar aí trocado com vocês, e encontrar velhos conhecidos e amigos como a Silvana, que chegou a ser minha vizinha aqui em São Paulo, né?
Cibele é nossa presidente, né, do Núcleo de Psicanálise de Marília Região, né, e pioneira, Rael, ela é nossa pioneira, uma das pioneiras da psicanálise em Marília, né, trouxe a psicanálise e dá sustentação até hoje, né, nesse grupo maravilhoso de pioneiros. É minha grande amiga, eu gosto muito da Cibele, com quem eu convivi há algum tempo bom na comissão de ensino aqui em São Paulo, né? Tá bom, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Tchau. Quero agradecer. Espera aí, que a Cibele vai falar. Rapidamente, só agradecer e falar isso, né? A possibilidade dos contatos, de amizade, de estudar junto, e o bem que isso faz, o que ajuda na clínica, né? Então, não importa que seja domingo, né, Rael? Um beijo para todos. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Rael. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Agora que eu consegui